Olá, ou melhor, salvete! Sejam bem-vindos ao nosso curso de latim, a primeira etapa do nosso curso, cujo nome é Gradus Primus. Tenho certeza que vocês adorarão a jornada de descobertas, a jornada de aprendizado que vocês estão começando a percorrer no dia de hoje. Eu sou o professor William. Professor não. Vamos começar já aprendendo alguma coisinha em latim, não é verdade? Eu sou o Magister William. Então, a partir de hoje, esqueçam essa palavra professor. Vamos utilizar o latim. Sou o Magister William e vou acompanhar vocês, então, nos estudos de latim. Vocês estão vendo aqui a capa do livro que nós utilizaremos nessa fase Gradus Primus. Está aqui o livrinho, é um livro bem pequenininho. Já já eu vou apresentar para vocês o livro. Mas antes disso, eu gostaria de tratar com vocês um pouquinho sobre a língua latina, sobre o latim. Um pouquinho para vocês entenderem o que é o latim. Alguns de vocês podem perguntar assim: Magister William, onde se fala latim? Pergunta muito interessante. E a resposta é muito fácil. Em lugar nenhum. Como assim? Em lugar nenhum se fala latim? Não, em lugar nenhum. O latim não é uma língua como o português, o italiano, o espanhol ou o francês, que você vai até um país para poder ouvir. Não se trata disso. Por isso que alguns dizem que o latim é uma língua morta. Por que o latim seria uma língua morta? Porque ninguém na face da Terra hoje aprende o latim como primeira língua. A pessoa, ela nasce, aprende uma língua, aprende a falar uma língua, por exemplo, o português, o nosso idioma, e depois, por curiosidade, vai estudar o latim. Nesse sentido, é uma língua morta, pois ninguém começa falando latim. Mas ela não é uma língua morta no sentido de uma coisa inútil, que não serve para nada. Muito pelo contrário, é uma língua importantíssima para que vocês possam descobrir uma série de coisas. Por exemplo, é uma língua que vai ajudar vocês a compreender melhor a própria língua portuguesa. Sim, quem estuda latim conhece o português muito bem. Sabe aquelas dificuldades que vocês têm na aula de português? Podem ficar tranquilos, todas elas acabarão. O latim também ajuda vocês a aprender outras línguas, e vocês vão entender o porquê disso. O latim também vai ajudar vocês no raciocínio lógico. Sim, depois de estudar latim, estejam certos de que vocês ficarão muito mais inteligentes do que já são. Bom, então, tendo dito o para que serve o latim, vamos saber um pouquinho da história do latim. De onde veio essa língua? Eu disse para vocês que o latim é hoje uma língua morta, já que ninguém nasce e aprende a falar essa língua como primeira língua. Mas será que sempre foi assim? Eu acredito que não. Vamos dar uma olhada num mapinha que eu preparei aqui. Está aqui o mapa que eu preparei. Bom, o que esse mapa retrata? Retrata o lugar onde a língua latina era utilizada antigamente. Antigamente, a língua latina era a língua oficial do Império Romano, um dos impérios mais importantes, se não o mais importante da nossa história, da história da raça humana. E onde ficava esse Império Romano? O Império Romano ele abarcava 3 continentes. A Europa, está aqui a Europa, essa região toda, um pedacinho da Ásia e o norte, um pedacinho da África. Bom, a língua latina surgiu aqui na Itália, numa região, numa regiãozinha, que recebe o nome de Latium. Latium. Nessa região chamada Latium, havia um povo chamado de latinos. Então, lá no Latium, eu vou escrever aqui como a gente escreve em português, Lácio. Em latim se escreve Latium, mas se fala Latium.
Bom, lá no Lácio, que em latim se diz Latium, moravam os latinos que falavam latim. Depois de muitas coisas que foram acontecendo ao longo da história, esse povo que vivia aqui nessa região foi crescendo e se desenvolvendo. Depois surgiu a cidade de Roma, e essa cidade de Roma começou a conquistar outras cidades e foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, até que conquistou quase o mundo inteiro. Por exemplo, eles conquistaram essa região aqui, que na época chamava Lusitânia, hoje é Portugal. Eles conquistaram essa região aqui, que na época, lá atrás, chamava Gália, e hoje é onde fica a França. Conquistaram essa região aqui, que na época dos romanos era chamada de Britânia, hoje é a Inglaterra. Essa região aqui, na época, era Judéia, hoje Israel. E o norte da África, onde hoje há vários e vários países. Então, veja que os romanos conquistaram um vasto território. E nessa época dos romanos, a língua latina era utilizada como uma língua normal, como qualquer outra língua. As pessoas usavam latim para comprar pão, para ir à padaria, ao açougue, para ir à escola, para brincar, para conversar com os pais. Enfim, as pessoas utilizavam o latim como nós utilizamos a nossa língua portuguesa hoje em dia. Mas aconteceu que este Império Romano começou a ser invadido por vários povos que estavam vindo dessa região aqui. Invadiram e entraram no Império Romano. E aí constituíram novos reinos. Foram surgindo novos reinos. O Império Romano desapareceu e novos reinos foram surgindo. Entre estes reinos, por exemplo, surgiu um reinozinho aqui, ó, que começou a falar o latim misturado com a língua dos invasores, com a língua daquele povo que tinha invadido. Foi assim que nasceu o português. Aconteceu que o povo que invadiu essa região começou a falar um latim misturado com a língua de quem invadiu aquela região. Foi assim que nasceu o francês. Entenderam agora por que eu disse no começo da aula que quem aprende latim aprende outras línguas muito mais facilmente? Porque praticamente todas as línguas da Europa derivam do latim. O latim é como se fosse a mãe dessas línguas. Então, o italiano, o francês, o espanhol, o português e várias outras línguas europeias vêm diretamente do latim. E línguas como o inglês e o alemão receberam uma grande influência do latim. Portanto, quem sabe latim pode tirar o passaporte e viajar pela Europa toda, porque vai aprender aquelas línguas de maneira muito mais fácil. O latim, embora ele tenha desaparecido na forma falada, quer dizer, ninguém mais fala o latim como a primeira língua, como a língua nativa, como a língua mãe, embora muitas pessoas falem o latim como segunda língua, quer dizer, sabe uma língua e sabe falar o latim normalmente, pode se comunicar em latim com outra pessoa que, evidentemente, também saiba falar o latim, claro. Né? Vejam, o latim, então, embora não seja a língua, tenha deixado de ser a primeira língua das pessoas, ela manteve-se, ela se salvou nos registros escritos. Então, muita coisa foi escrita em latim. Então, tem para todos os gostos. Tem livros escritos em latim para todos os gostos. Então, se você gosta de aventura, tem muita coisa escrita em latim para você ler. Se você gosta de coisas mais românticas, tem também muita coisa legal para você ler. Se você gosta de piada, tem piadas ótimas escritas em latim. Se você, enfim, gosta de ler sobre história, sobre religião, sobre, enfim, o que quer que seja, tem lá alguma coisa escrita em latim. Aliás, hoje em dia existem até gibis, histórias em quadrinhos escritas em latim. Então, coisa para ler, coisa para vocês terem contato, coisas que vão ajudar vocês a aumentar a inteligência de vocês, não falta em latim.
Então, o latim desapareceu como forma falada, mas continua vivíssimo enquanto língua escrita, já que muitas coisas chegaram até nós lá dos romanos e dos povos que vieram depois, escritas em latim. E eu gostaria de destacar com vocês, mostrar para vocês alguns nomes muito importantes na língua latina e que vocês vão amar conhecer mais para frente. Vocês em breve conseguirão ter um contato pessoal com esses autores. O primeiro deles é Cícero. Já vou mostrar aqui para vocês o Cícero. Está aqui no meio da tela, aqui, com os braços levantados. Foi o maior orador romano, talvez o maior orador de todos os tempos. Ninguém falava tão bem como Cícero. Ele viveu mais ou menos há 2000 anos e é responsável por muita coisa escrita em latim. Então, se você quer aprender a falar bem, quer convencer o seu pai a aumentar a sua mesada ou a comprar aquele brinquedo ou aquela roupa, enfim, ou aquele disco que ele não quer te dar, aprenda com Cícero as técnicas da oratória para convencer as pessoas. Cícero, na verdade, é claro que ele ensinava técnicas de oratória para convencer as pessoas a fazer somente coisas realmente boas. Trata-se, eu falei aqui, uma brincadeirinha. Bom, vejamos aqui. Além de Cícero, um grande orador, que deixou muita coisa escrita em latim, nós temos este sujeito sentado aqui. Trata-se de Virgílio, o maior poeta latino e talvez também um dos maiores poetas de todos os tempos. No futuro, vocês estudarão alguns poetas, vocês vão ter que estudar alguns poetas, o que é um estudo maravilhoso. E vocês, se conhecerem Virgílio, vão ser capazes de compreender muito melhor a obra dos poetas e mesmo de outros textos literários que vão surgir depois de Virgílio, pois todos eles, praticamente todos eles, se inspiraram em Virgílio para compor as suas poesias. Outro autor muito bacana é Santo Agostinho, um autor que escreveu textos belíssimos e muito profundos acerca de Deus e do homem. E, igualmente importante, é Santo Tomás de Aquino, este aí que está segurando uma canetinha, né, daquelas de tinta, e um livro na mão. Santo Tomás de Aquino escreveu também textos maravilhosos que eu tenho certeza que vocês vão adorar quando vocês já tiverem condições de ler o que ele escreveu. Certo? Então, tá aí uma apresentação curtinha da língua latina que vocês irão estudar. E eu tenho certeza que vocês ficarão encantados. A professora de português de vocês vai cair de costas, eu tenho certeza, quando vocês contarem para ela que estão estudando latim. Como assim, latim? Quem está te ensinando? Ela, professora, você vai ver as minhas notas dispararem lá na frente. Né? E se você não vai à escola, se você estuda somente em casa, tenho certeza que você vai surpreender os seus pais, porque quem estuda latim também compreende textos muito mais facilmente. Enfim, repito, vocês vão ficar muito mais inteligentes do que já são, ok? Bem, vamos então apresentar o livrinho que nós vamos utilizar. O nome do livro é Gradus Primus. E o que significa Gradus Primus? Gradus Primus significa primeiro passo. Gradus é passo, primus significa primeiro. Então, é o primeiro passo. Gradus Primus. A introdução. Vocês vão conhecer o latim pela primeira vez. E como que é esse livrinho? Olha só, esse livrinho é o seguinte. Está aqui, né? Tem uma apresentação. Depois, vem as lições. E elas serão sempre assim. Temos a lição aqui. Veja que a lição é curtinha. Depois, o vocabulário, ou seja, as palavras que nós utilizamos na lição, com a tradução. Então, vocês vão aprender a palavra em latim e a tradução. Depois, nós temos uma explicação do que é que está sendo ensinado ali naquele parágrafo, naquele capítulo, e uns exercícios bem curtinhos. Mas é claro que nós teremos também outros exercícios para vocês ficarem
craques no uso do latim. Todas as lições são exatamente neste estilo. Tem um texto em latim. Magister, magister, eu vou começar a ler em latim logo de cara? Sim, você já vai ler os primeiros textos em latim logo no começo. Aqui não tem conversa mole. Nós começamos já com o latim. Nada de ficar aprendendo palavras isoladas e depois, lá na frente, daqui a 400 anos, ler um texto em latim. Nada disso. Nós já vamos começar com um texto em latim, que vão ficar cada vez mais difíceis. Mas vocês não tenham medo, porque vocês serão capazes de acompanhar com tranquilidade, com os pés nas costas. E lembrem-se sempre de anotar as dúvidas para o nosso encontro. Nós vamos ter um encontro ao vivo toda semana. Então, não esqueçam de anotar as dúvidas, tá joia? Para que nós possamos tirar essas dúvidas quando nós nos encontrarmos ao vivo. Esteja atento aos horários dos nossos encontros que vão ser divulgados. Joia? Bem, continuando então, vamos ver aqui o que nós temos. Temos então os capítulos. No total serão 30 capítulos. Tem alguns jogos, algumas atividades. Lá no finalzinho do livro, vai ter umas tabelas que resumem tudo que nós estudamos e teremos depois um mini dicionário com todas as palavras que foram utilizadas no livro e, por fim, o índice, falando a página, o título do capítulo, o número do capítulo e a página onde ele se encontra. E depois as regras gramaticais, as coisas que nós estudamos em cada um dos capítulos. Certinho? Esse, então, é o livrinho de vocês. Gostaram? É um livro bem tranquilo, muito gostoso de trabalhar. Certo? Então, aguardem não, aliás, fiquem atentos e vão já para a primeira aula do nosso curso de latim. O próximo vídeo será já a primeira aula. Então, fiquem atentos para o próximo vídeo. Tá joia? Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e eu encontro vocês na aula 1. Vamos falar tchau em latim? Valete! Valete! Tchau!